Queridos irmãos, dentro desse espaço de tempo, nós vamos ler juntos em 1 Crônicas 13, 7, até o verso de número 14. Enquanto os irmãos localizam na sua Bíblia, queremos glorificar a Deus pela vida da Juliane, que sexta-feira, lançou um livro de sua autoria, e alguns irmãos puderam prestigiar, e eu não sei se numa oportunidade, se for possível, deixar exposto, para os irmãos conhecerem, mas receba os nossos parabéns aí pelo lindo trabalho. 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 7 em diante. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzaiaô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém o fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Numa ocasião não muito distante, nós estudamos nas terças-feiras sobre esse assunto com mais detalhes, priorizando a questão e voltando muito lá atrás, nos detalhes relacionados à chegada dessa arca até a casa desse moço chamado Obed-edom. Vamos transformar isso em algo mais fácil para a gente entender. Obed-edom é um chefe de família, um homem de um poder aquisitivo muito fraco, morador de um assentamento nas margens da rodovia que levava à cidade mais próxima, especificamente a Jerusalém. E muitas famílias, por não terem condições financeiras, não adquiriam as suas casas em Jerusalém, mas iam construindo pequenas casas nas margens da rodovia da época que fazia chegar a Jerusalém. O que fazia essas pessoas terem uma visão diferenciada das autoridades. Eles o tinham como pessoas, uma persona não grata. Olha, aqui esse lugar é uma invasão. E se fosse hoje, também não seria diferente. Eu tive a oportunidade de morar numa grande cidade, e em frente à igreja onde nós pastoreamos, por um longo período, uma invasão muito grande tomou conta. A gente tem pena das pessoas, porque de fato as pessoas fazem isso como último recurso, mas é desumano a forma como eles vivem. E também para os moradores, imagine que a rua da metade para baixo
é essa invasão, e da metade para cima dela são casas de altíssimos valores. Bom, mas o que eu quero chegar é no Obed-Edom. Esse moço está vivendo nessas condições. E ele não tem nada a ver com a história anterior do que vem acontecendo lá para trás. Mas ele decidiu servir a Deus, mesmo na sua pobreza, mesmo com a sua dificuldade, para mostrar para nós hoje que não é o dinheiro ou a falta dele que impede alguém de servir ao Senhor. Ele não tinha o que ele queria, mas nem por isso ele deixou de ser um servo temente ao Senhor. Acontece que em todo o processo que envolve Davi, que até então não conhece o Obed-Edom, a arca da aliança, que hoje para nós é um símbolo. Hoje, quando a gente, como servo de Deus, sente a presença de Deus, o Marquinhos já até disse isso aqui, no ambiente, para aquele povo, a arca era essa manifestação. Essa arca, ela sempre representou a presença de Deus no meio do povo de Deus. Foi construída por uma ordem divina. Foi Deus que mandou construí-la. Então, aonde ela estivesse, ela seria uma representação da presença de Deus e a sua glória naquele ambiente. Acontece que um sacerdote piedoso está cuidando espiritualmente daquela nação. Ele fica idoso, já não consegue mais atuar e comete esse grande erro de não passar esse bastão, esta oportunidade para que um outro pudesse dar continuidade, e permite que os seus filhos cometam delitos diante do altar do Senhor. Esses moços coordenam uma guerra, e quando percebem que eles estão fracassando na batalha, eles têm uma ideia: vamos buscar a arca, que representa a presença do Senhor, e buscaram no templo. Jamais isso deveria ter acontecido. Mas eu quero abrir um parênteses para dizer que Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Você só serve a Deus até o dia que você quiser. E você só aprofunda conhecendo a Deus no período que você quiser. Porque você é dono das suas ações. Perceba que quando estes moços resolvem no templo buscar a arca, Deus não impediu ela ser tirada de lá. Só que Deus se irou. Por quê? Porque a sua presença, ou o objeto que na época era um símbolo da sua presença, agora foi levado para um ambiente que não tinha nada a ver. E aqui é bom a gente aprender uma segunda lição. Nós não podemos confundir as coisas materiais com as coisas espirituais. Não é porque a gente serve a Deus que não teremos as nossas dificuldades. Não é porque a gente serve a Deus que o mundo não vai ter dificuldades. Até porque, biblicamente, o mundo jaz no maligno. A igreja está aqui para fazer a diferença. E quanto mais a gente sofre aperto, mais sede a gente tem e desejo a gente tem de morar no céu com Jesus. Agora, esses moços levam essa arca até um ambiente que não era ambiente de culto. E acontece que lá eles perdem a batalha, os dois são mortos e os inimigos roubam a arca e levam a arca como cativo. Os inimigos sabiam o que representava aquela arca para aquele povo, então levou embora. Quando a notícia chega até o pai é idoso, cai da cadeira onde está sentado, assim diz a Bíblia. Ao cair, já cai, sofre uma fratura, morre. A esposa de um deles está grávida, imediatamente já diante daquela notícia já dá à luz. Enfim, uma catástrofe toma conta daquela casa, naquela cidade, naquele ambiente. Os anos passam, os meses passam, a arca permanece entre os inimigos, só que a arca de Deus,
que significa a sua presença, para muita gente ela é uma bênção muito grande. A presença de Deus na vida de muita gente é bênção. Para aquele povo isso virou uma maldição, porque aquele povo não tinha a arca como a presença de Deus. Eles tinham ela como um trunfo, como um troféu da vitória contra o povo de Israel. E Deus retira a sua presença e permite que o mal tome conta daquele povo, e aquele povo, percebendo que aquilo tudo é causado após a arca chegar lá, eles entendem que precisam levar a arca de volta. O processo é longo, a história também é longa, e eu estou só querendo te colocar dentro da história e as lições que a gente vai aprender. O certo é que quando Davi é elevado ao trono, imediatamente ele tem o desejo de trazer esta arca de volta e colocar no lugar onde nunca deveria ter saído. Mas nesse processo em que ela está sendo trazida, os senhores acompanharam a leitura. No meio do caminho, um moço cheio de boas intenções, ele está ladeando o carro que vai levando a arca, e quando ele percebe que a arca se balança no carro onde ela é conduzida, ele leva a mão e pronto, perde a vida por causa disso. Aí eu já vi muita gente questionar, mas se é a presença de Deus, por que Deus faz isso? Que Deus mau é esse? O detalhe é que o Uzá tinha boas intenções, mas boas intenções só não resolve. O Uzá não era sacerdote, ele não tinha autoridade, autonomia para fazer o que ele fez. Erros foram cometidos, gritantes ali. Um deles era a arca sendo conduzida em carro. Em nenhum momento Deus mandou a arca ser conduzida em carro. Deveria ser conduzida por sacerdotes, nos ombros dos sacerdotes, com muita reverência, e não em cima de um carro puxado por bois. Então erros estavam acontecendo. E quando a notícia chega dentro de Jerusalém, Davi se assusta. E aí ele teme. Chegamos à leitura que nós fizemos. Aí ele se preocupa. Mas se é maldição para o povo de fora, está causando mal para aquele povo, nós estamos trazendo para ser bênção, e agora acontece essa tragédia. Então ele se preocupa, para o cortejo e vai consultar a Deus. Ao orar a Deus, ele tem uma direção divina. Qual é a direção divina? Essa arca poderia fazer um teste com ela. Foi o sentimento que ele teve no coração. Antes da arca chegar até o local onde nunca deveria ter saído, vamos fazer um teste com ela. Agora imagine os senhores, qual de nós aceitaríamos um desafio desse diante daquela situação? Qual era a propaganda? A arca está chegando na cidade e precisamos de uma casa para depositar a arca na casa. Ou seja, a arca que representa a presença de Deus, ela está chegando na cidade de volta e a gente precisa colocar ela numa casa. Acontece que todos os lugares que ela passou, ela veio provocando morte, maldição e enfermidade. Por fim, um moço estava correndo ao lado dela, foi botar a mão nela e morreu também. Então, se alguém quiser essa arca na sua casa, se habilite. Imagine os senhores, a propaganda era essa. E no meio daquela grande multidão, não teve um concurso, inscrições, porque ninguém se habilitou a receber a arca em sua casa. Mas aquele morador ao lado da rodovia, o pobre Obed-edom, o carente Obed-edom, mas o crente Obed-edom, o temente Obed-edom, levanta a mão lá no meio da multidão e se manifesta dizendo: se quiser, pode levar para minha casa. Qual é a casa de Obed-edom? Um ranchinho feito às margens da rodovia, uma invasão às margens da rodovia, alguém desprezado, alguém que até então absolutamente ninguém daria nada por ele. Ele se habilita e diz: olha, lá na minha casa pode levar. Só que Obed-edom também tem filhos, tem esposa, e a preocupação gerou-se em torno da família dele. Todavia, ele assentou-se no seu coração: se não houver ninguém que queira recebê-la lá,
eu recebo. Porque quando o assunto é a presença de Deus, agora vamos contextualizar isso, nós precisamos ter um sentimento dentro de nós. Tenho dito isso em todos os meus aconselhamentos. Caráter, quem muda é Jesus. Mas personalidade, a gente precisa querer mudar. Caráter, Jesus muda. O sangue de Jesus purifica e perdoa de todo o pecado. Mas personalidade, eu é que preciso querer mudar. Eu preciso um dia parar, olhar no espelho e dizer: do jeito que está, não vai, não dá certo. Vou continuar fazendo a família sofrer, os filhos sofrer, os pais sofrer, o marido sofrer, a mulher sofrer. Eu preciso tomar uma decisão. E esse livre-arbítrio leva a gente a entender e buscar a Deus para que a sua presença se manifeste na nossa vida. E aí você pode ter muitos recursos ou pouco recurso. Isso diante de Deus não muda nada. Tudo que Deus quer é um coração quebrantado, disse Davi, a esse ele não desprezará. E o Obed-edom se coloca à disposição e desejou ardentemente que a presença de Deus, a arca, pudesse estar em sua casa. Assim, verso de número 14, assim ficou a arca de Deus com a família, e não só com ele, com a família. Quem é que decidiu? O Obed-edom. Quem é que estava recepcionando? Toda a família. A presença de Deus, representada por aquela arca, só fica aonde ela é bem-vinda. A onipresença de Deus faz Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a manifestação da sua glória, só aonde ela é bem-vinda. A casa de Obed-edom é um casebre. Ele morava numa favela, uma invasão nas margens da rodovia. Dependia de doação que alguém viesse deixar na porta da sua casa. Mas o temor no coração fazia eles se habilitarem para receber nada mais, nada menos do que a presença de Deus dentro da sua casa. Então perceba que não tem mágica, perceba que não tem regras humanas, não tem como a gente habilitar isso por tempo. Olha, você só tem um ano de crente, quando você tiver 20 anos as coisas mudam. Olha, você ainda não é obreiro, quando for obreiro as coisas mudam. Não, absolutamente. Basta querer, a presença de Deus se manifesta. Basta você desejar, a presença de Deus se manifesta. Se houver ainda em nossos dias alguém que se habilite dizendo: pode levar para minha casa, porque lá a presença de Deus cabe lá, pode ter certeza de que ela vai se manifestar lá na sua casa. Deus, em absoluto, força a porta, arromba a porta, derruba a parede, ou obriga alguém a acreditar nele, ou obriga alguém a sentir a presença dele. Isso é uma sede que a gente tem que ter. Volto a dizer o que eu já disse outras vezes aqui. A garganta vai secando, aqui está um copo de água, saudável, boa de tomar, ao alcance da minha mão. Se eu não levar a mão a essa taça, trouxer essa água à boca, eu vou ficar sem condição de falar. A água está ao alcance da minha mão. Assim é a presença de Deus na nossa vida. Ela pode estar ao alcance da nossa mão, para a gente figuramente transformar isso numa lição, e eu posso simplesmente morrer sem ela, porque não é porque a glória dele se manifesta dentro de um ambiente que todos de igual forma passarão pelo mesmo processo. É necessário que eu entenda que eu preciso dar boas-vindas à presença dele e ter um coração que receba a presença dele na minha vida. A presença dele só vai onde é bem-vindo. A segunda lição
é que Deus pode abençoar o mais indigno, o mais desprezível. Aqui Deus está abençoando um povo que criou dificuldades para ele. Levou-se a arca, o povo não questionou, e esse povo passou a ter uma situação bastante dificultosa. Para não ficar só nisso, ou para se somar às dificuldades ainda, se a gente for buscar a origem de Obed-edom, vamos encontrar a sua origem em Gate, exatamente a terra dos gigantes, a terra dos filisteus. Então o Obed-edom não era um judeu. O Obed-edom, a sua descendência, ou a sua naturalidade, era de um povo pagão, mas morando às margens da rodovia, esquecido por aqueles que passavam, sem oportunidade. Todavia, a presença de Deus o alcança, porque ele decide acreditar que é possível ter a glória de Deus na sua casa. Isso mostra que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu posso não ter acreditado até aqui, ou posso deixar de ter acreditado. Eu posso ter uma família que tem uma dificuldade com relação à crença, mas se eu quiser, a presença de Deus pode se manifestar na minha vida. Eu posso também estar vivendo um momento de muita dificuldade, esquecido, sem oportunidade, às margens dos que vivem no sofrimento, mas se eu clamar, o Senhor é poderoso para se lembrar de mim. Outro detalhe que é bom a gente lembrar, falando do Obed, é que o nome dele, Obed, significa escravo, e Edom mostra a sua nacionalidade, descendente de Esaú, povo inimigo de Israel. Tudo isso fazia Obed-edom acreditar: não vai dar certo, não serei ninguém, não posso ter a presença de Deus aqui, até o dia em que ele se prontificou, até o dia em que ele abriu o coração e a glória de Deus desceu dentro da sua casa. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, está muito difícil. Pastor, eu não vejo solução. Parece-me que com o passar dos dias vai ficando mais difícil. É porque a arca ainda não desceu lá. Quando a presença de Deus se manifestar através da sua vida, a presença de Deus vai mudar o ambiente. Deus não te esqueceu. Esta palavra é profética para a tua vida, já uma vez que foi profetizada na palavra que o Marcos trouxe aqui. Deus não esqueceu de você não. Você pode ter tido uma dificuldade, estar à margem da rodovia esperando um socorro, mas o Deus que a gente serve é o Deus da segunda chance. Uma outra lição, e que interessante: a arca, quando chegou na casa de Obed-edom, está no verso de número 14, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, durante 60 anos, sim? 3 meses, 90 dias, não foi suficiente. Era necessário ter um tempo maior, porque não aconteceu absolutamente nada naquela família. Sim? Também não. 3 meses. E o Senhor abençoou a casa do Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Perceba que nessa visão a bênção de Deus atingiu 3 níveis. O chefe da casa foi abençoado, a família toda foi abençoada, e até as coisas externas foram abençoadas igual. Oh, aleluia!
Aleluia. É por isso que eu ainda acredito que a presença de Deus pode fazer a diferença dentro de uma situação adversa. A presença de Deus abençoou aquela família. Quantas famílias atravessando momentos difíceis. E nos dias que a gente vive hoje, com facilidade se identifica as faltas, as falhas, os erros, até porque parece que é uma somatória de vários deles, até chegar aqui hoje, até o dia em que você decide mudar de vida. Não é essa igreja que muda ninguém, muito menos eu que tenho o poder de mudar a vida de ninguém, mas o Deus que nós servimos precisa só de uma oportunidade para entrar no teu coração, na tua família, na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua empresa e fazer a diferença para a glória do nome dele. É uma única oportunidade que ele precisa. Uma outra lição é que a presença de Deus na casa de Obed-edom fez ele amar a presença de Deus e a casa onde esta arca foi levada. Se a gente tivesse um pouco mais de espaço, não que seja pouco, mas é porque a história é muito longa, você em casa, se desejar estudar esse assunto, vai perceber que quando a notícia chegou lá no palácio, Davi mandou um mensageiro: vá lá e procure saber como está o Obed-edom, se já sepultaram ele, se já sepultou a mulher, se já sepultou os filhos, se a arca está abandonada lá. E a notícia que veio de volta foi essa: olha, rei, desde o dia em que a arca se instalou na casa de Obed-edom, tem muita coisa interessante acontecendo lá. As plantações dele estão produzindo, as aves do quintal estão viçosas e produzindo, os poucos animais que ele tem estão multiplicando. Esta expressão, Deus abençoou a casa de Obed-edom, não é só a arca dentro de casa e os filhos olhando para ela e sorrindo porque a arca está lá. Ela foi materializada. Deus prosperou a casa daquele pobre, daquele necessitado. A casa dele foi próspera no pouco tempo em que ela estava em sua casa. Quando Obed-edom recebeu a notícia que a arca seria tirada da sua casa, ele decidiu, verso de número 18, ele decidiu ir aonde ela estava. Ele entendeu: eu não posso ficar longe disso. E eu acho isso extraordinário, é o verso 18, filho. E eu acho isso extraordinário, porque todas as pessoas que têm uma experiência com Deus, ele dificilmente consegue ficar longe daquilo que está relacionado a Deus. O dia que você perceber e conhecer alguém que está dizendo: eu não quero mais servir, eu não quero ir mais para a igreja, eu não acredito em mais nada, eu não confio em mais nada, olha, eu não acredito na Bíblia, pode ter certeza de que a experiência foi extremamente rasa. Com muito respeito a todos quantos, como eu já disse, todos têm liberdade para pensar e agir como quiserem, mas é uma experiência muito rasa. Mas todos aqueles que têm uma experiência verdadeira com Deus, tem um lindo hino que até vou pedir para as irmãs prepararem e cantar daqui a pouquinho já. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Porque a gente não adora por aquilo que Ele dá, a gente adora por aquilo que Ele é. E o nosso desejo é estar perto dEle. Não é estar perto dEle para Ele fazer coisas para nós. Deus não é um duende de luxo, que quando eu preciso vou lá, tiro ele da gaveta, eu chamo ele, invoco ele e digo: eu preciso disso, faça isso, preciso disso, faça isso. Não, perceba que quando a arca chegou na casa de Obed-edom, Deus abençoou toda a casa dele, ou seja, aquilo que até então fazia eles viverem na dificuldade, houve a bênção que naquele tempo era prosperidade.
Hoje, a gente precisa entender que se eu tiver paz, se eu estiver de bem comigo, se eu estiver de bem com Deus, tenha certeza de que eu vou conseguir pensar melhor, raciocinar melhor, decidir melhor, e Deus vai aplanar o caminho por causa da presença dele na nossa vida. É o verso 18, filho, por favor. Vamos ler o que está escrito lá neste verso. E com eles os seus irmãos da segunda ordem. Olha, aqui a arca já tinha ido para capítulo 15 e 18, perdão. Aqui a arca já tinha ido para Jerusalém, a arca já estava dentro do templo, já havia passado todo esse processo, e aí o Obed-edom permite que ele e a sua família se envolva no processo onde a arca está presente. A arca já está depositada dentro da igreja, a arca já está depositada no templo, mas ele queria estar onde a presença de Deus estava. Ele não priorizava a presença de Deus só na sua casa, mas ele vai à casa de Deus, onde ele é promovido dentro de um segundo escalão, se torna um cooperador, um porteiro, e se torna uma bênção para aquela igreja. Olha a expressão: e com eles e seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semira, Mote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Imazéias, Matitias, Elifeu, Miquinéias e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Então a arca ficou na casa dele. Ele não transformou a casa dele numa igreja, num ministério, numa nova comunidade. Foi para casa, foi para a igreja a arca, mas ele foi junto, porque agora a experiência que ele teve em sua casa, ele queria estar onde a presença de Deus estava. Oh, aleluia! É por isso que eu volto lá atrás, o que eu já disse aos irmãos. A gente vem para a igreja, não é porque não tem o que fazer. A gente não vem para a igreja porque esse aqui é o nosso lado social. Vamos lá porque vamos ter um fraternal. Não, a gente vem para adorar o Deus que lá em casa já nos visitou. A gente vem para adorar um Deus que já manifestou a sua presença na nossa vida no dia que aceitamos a Ele como Salvador. E a presença de Deus faz gerar adoradores de verdade. 15 e 21, por favor, Davi. 15 e 21. E Matitias, Elifeu e Miquinéias, e Obed-edom e Jeiel e Azazias com harpas sobre seminite para esforçar o tom. Olha isso. Ele foi para lá, ele era um pagão, ele aceitou o projeto de Deus para a sua vida, recebeu a presença de Deus na sua vida, teve a experiência de ser próspero com a presença de Deus. Quando a arca foi levada para o templo, ele decidiu ir atrás dela e disse: independente de qualquer coisa, eu quero adorar. Lá ele foi ser porteiro, mas ele não se contentou em ser porteiro. Ele aprendeu a tocar harpa e disse: eu quero ser um adorador. Eu não quero só ser um serviçal, eu quero ser um adorador. Aqui ele aparece adorando, se tornou um adorador por excelência. Olha que a expressão bíblica é essa, né? Para esforçar o tom. Como estamos precisando de gente que esforce o tom na adoração, crentes que glorificam mais, que adoram mais, que participam mais. A igreja cresceu ao longo dos anos, eu disse isso muitas vezes, me lembrei disso e vou repetir. A igreja cresceu ao longo dos anos, tendo dentro dela 2 corais cantando, que nunca devam faltar nos cultos. É um coral que não ensaia quarta-feira, viu, Marquinhos? Não ensaia domingo, mas é um coral que vem afinado de casa. É um coral que canta aleluia. Tem outro coral que canta glória a Deus.
outro coral, de volta um coral canta aleluia, o outro canta glória a Deus. Esse coral não pode deixar de cantar no culto nunca, porque a gente vem aqui para dizer aleluia, glória a Deus, é para esforçar o tom. Somos adoradores porque Ele manifestou a sua presença na nossa vida. Oh, aleluia. É possível que muita gente frequente os cultos, mas tem dificuldade para esforçar o tom, né? Se reprime. Quando está sozinho tem vontade de dizer, mas eu queria levantar minha mão, eu queria também dar glória a Deus, eu queria também adorar, mas se encolhe. Não faça isso, não faça isso. Quando sentir a presença dEle, tem liberdade para adorá-lo. Vamos caminhar para encerrar. O 24. Olha, mais uma vez ele aparece lá embaixo. Obed-edom e Jaías eram os porteiros da arca. Que zelo! Porteiro no templo, adorador tocando harpa. Agora ele já era um dos guardadores da arca. Todos os dias ele estava ali no seu turno, olhando para a arca que representava a presença de Deus. E por fim, a presença de Deus na minha vida, na tua vida, vai fazer com que a sua descendência seja abençoada. 1 Crônicas 26 e 8. 1 Crônicas 26 e 8. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Aleluia. Eu estou profetizando que se a presença de Deus se manifestar na sua vida, a sua descendência também vai servir ao Senhor. Olha, Obed-edom é um pagão, às margens de uma rodovia, mendigando pão, mas ele entendeu que se aceitasse a presença de Deus, as coisas mudariam. Deus prospera ele por um curto espaço de tempo, e ele vai seguir a arca. Ele agora se torna um guardador da arca, um adorador por excelência, e ele não precisou pedir. Você não lê os versículos anteriores e vê ele pedindo: Deus, eu fiz isso, agora abençoa meus filhos, eu fiz isso, dê um cargo para os meus filhos. Não, é porque ele fez, Deus estendeu as mãos e abençoou a sua descendência. Vamos estar em pé, por gentileza. Minha fé não está firmada naquilo que eu posso ver. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com você e por você agora. Feche os seus olhos e curve a sua fronte. A decisão de levar a presença de Deus para sua casa é sua. Obed-edom decidiu levar a arca para sua casa. Ele não precisou voltar e perguntar, ele decidiu levar. E porque ele levou, a casa dele foi abençoada.
A decisão é sua. Você pode mudar a história da sua família, se você permitir que a presença de Deus se manifeste lá dentro. Querido Pai, querido Deus, eu oro mais uma vez agradecido por tua grande bondade e misericórdia. Eu oro confiante no poder que há na tua palavra. Nesta noite, mais uma vez, eu venho obedecer a sua voz. E o Senhor é testemunha de que eu lhe obedeci esta noite. No meu coração, e a palavra que preparei tinha outro rumo, outra visão, outra fala, mas era essa que o Senhor gostaria que estas pessoas ouvissem. Por certo, o Senhor plantou aqui dentro alguém que precisava ouvir esta palavra, ser confrontado ou confrontada por ela, porque está por um fio para tomar uma decisão para te servir, mas também está vendo as coisas desmoronando, as coisas não caminham como desejavam. Mas pode ser que eu falo esta noite, Pai, e oro agora por alguém que nas margens de uma rodovia apenas está observando o movimento e aguardando o fim trágico de todas as coisas. Mas se a tua presença descer nesse coração, se a tua presença descer nesse coração, Senhor, o Senhor vai mudar a história desta casa, desta família, deste lar, desse empreendimento, desse negócio, desse ministério, porque é só o Senhor que pode fazer isso, é só a tua presença. Por certo, decisões que juízes poderão até julgar o contrário, advogados, ou talvez conselheiros, sabe-se como, Pai. O certo é que se o Senhor se manifestar dentro desta casa, haverá mudanças para a glória do teu nome. E o que mais me alegra é saber que a decisão é pessoal, mas a bênção está para a família, a bênção está para casa. A sua presença lá vai fazer a diferença, Pai. Então eu peço que tu abençoe esta pessoa que agora derrama lágrimas e dentro do seu íntimo clama e pede: Deus, me deixa sentir a tua presença, me deixa sentir a tua presença, me permita viver a tua presença. Manifesta-te nesse coração, Pai, e socorra esta vida. É o pedido que eu lhe faço em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém.